Olá, eu lhes dou as boas-vindas ao Doutor Tenho Dor. Na sessão de hoje de Descobrindo o Artigo, eu vou trazer um trabalho que eu acabei de ler, muito interessante, sobre odontalgia atípica. A odontalgia atípica é o nome mais atual para a dor neuropática pós-traumática, né? Ou o nome em inglês Post-Traumatic Neuropathic Pain. Ela antigamente era chamada de odontalgia atípica, né? Agora foi atualizada para essa neuropatia trigeminal pós-traumática, né? Ou neuropatia pós-traumática. Esse trabalho foi feito por um grupo de pesquisadores de Tóquio, tá? E eu achei bem interessante. Ele foi publicado nessa revista, né, Journal of Psychosomatic Research, em 2018. Lembrando que esses artigos são de free access ou livre acesso, e aqui eu vou estar disponibilizando para vocês o QR Code, onde você pode acessar e baixar esse PDF de forma gratuita. Ele é acessado por toda a população. Assim você consegue acessar e fazer a leitura desse artigo comigo. Eu trouxe esse artigo porque me chamou muita atenção e eu quis analisar um pouco melhor sobre essas comorbidades psiquiátricas ou problemas psicossociais desses pacientes com odontalgia atípica. E esse estudo, então, vem mostrar um pouco mais sobre isso e tem uma tabela muito interessante. Mas primeiro, eu queria definir, né, o que é uma odontalgia atípica. Ela é uma condição caracterizada por dor dentária, né, uma dor de dente, sem uma causa aparente, tá? E uma hipersensibilidade a estímulos na região do dente, né? Como posso falar isso? Na região anatômica do dente. A odontalgia típica, aqui a sigla AO, é classificada como um subtipo de uma dor facial atípica ou a dor facial idiopática persistente, né? Antigamente se usava muito essa sigla aqui, ó, PIFP. E hoje não tem mais utilizado esse termo, principalmente o termo idiopático, porque a gente não usa, não é uma causa que a gente não conhece. A causa é um problema, uma alteração neural, uma alteração do nervo, né? É uma neuropatia traumática do nervo. Mas enfim, vem falar muito sobre isso e discutir-se, né, sobre os fatores psicossociais. E o que esse estudo fez? Olha que interessante, qual a metodologia desse trabalho? Eles analisaram 383 pacientes, foram chamados, né, pacientes que tinham dor localizada no dente ou na gengiva e que foram diagnosticados com odontalgia atípica segundo os critérios da classificação internacional de cefaleias, tá? Eles usaram esse critério, que antigamente até se usava bastante. Agora a gente tem artigos específicos sobre isso, sobre a classificação. Até a gente já comentou e já leu um deles aqui, sobre a graduação das neuropatias. Enfim, o diagnóstico definitivo também foi confirmado por um professor-chefe da clínica deles, em Tóquio. Foi avaliado entre janeiro de 2013 e agosto de 2016. Os critérios de inclusão foram para pacientes com odontalgia atípica foram acima de 18 anos, com dor dentária ou dor de dento gengival por mais de 6 meses, com persistência ou persistência após extração dentária, sem nenhum finding, sem nenhum achado anormal ou patológico de patologias nos exames clínicos e radiográficos. Lembrando que hoje é quase que obrigatório fazer um exame de tomografia computadorizada do tipo Cone-Beam para descartar qualquer alteração anormal, qualquer patologia, qualquer achado patológico desses pacientes que têm odontalgia típica ou neuropatia pós-traumática, que é o nome mais atual. Então é bem importante descartar qualquer causa de alteração dental, gengival, periodontal da região. Os critérios de exclusão foram causas sistêmicas ou tópicas de dor, como uma dor de dente mesmo, uma dor odontogênica,
cefaleias em salva, né, cluster, e neuralgias trigeminais. Esse trabalho teve uma aprovação ética, ok. Fizeram várias escalas, mas olha que interessante. Primeiro, deixa eu ver se eu acho aquela tabelinha aqui, essa tabela que eu queria mostrar. Olha essa tabela que interessante de resultado. Então, eles tiveram basicamente 383 pacientes com diagnóstico de odontalgia atípica, segundo lá a Classificação Internacional de Cefaleia, com uma porcentagem de 58 homens e 325 mulheres. A média de idades, olha que interessante, pacientes mais velhos, 53 anos, a média de idade. A média da intensidade de dor, 53, de 0 a 100, é bastante, uma média, uma dor moderada ali. Sobre histórico de dor de cabeça, 56% tinham presente histórico de dor de cabeça também. Se a odontalgia atípica, ela era potencializada, né, ela disparada por procedimentos dentais. 56% disseram que sim, tinham relacionados então principalmente ao tratamento de canal, a uma extração, uma prótese dentária, preenchimentos com resina, obturações, né, em inglês. E aqui o número de casos e, entre parênteses, a porcentagem. Mas o que me chamou a atenção foi essas duas últimas partes aqui, onde as desordens psicossomáticas orais comórbidas que estavam juntas, quais que foram encontradas? Em 30% aproximadamente tiveram alguma comorbidade, dentre elas síndrome da ardência bucal, com 21%. Como é que é o nome dessa definição? É quiniopatia, ou é como se fosse uma alteração de sensibilidade oclusal ou oral desses pacientes, com 5,2%. Não consigo lembrar a palavra certa para quiniostopatia ou quiniotopatia. Eu acho que é quisiotopatia. Não lembro direito a tradução para isso, mas a gente joga no Google depois e acha. Mas é uma sensação alterada, seja na oclusal ou seja na região oral. Síndrome da fantasma de mordida, não sei que síndrome é essa, podemos estudar depois. DTM, olha que interessante, quase 1% dos casos de acompanhamento, e a litofobia com 0,7%. Mas o que chamou atenção aqui é isso, síndrome da ardência bucal, 20% dos pacientes tinham também. Então a gente tem que acompanhar também a síndrome da ardência bucal. Levanta um questionamento, uma discussão para ver se realmente o diagnóstico era de odontalgia atípica ou de uma síndrome da ardência bucal. A gente não tem como ter total confiança, né, nesses resultados, mas a gente pode pensar e levar um pouco para nossa clínica. Mas o resultado, mas o resultado desse trabalho, que é sobre as doenças ou desordens psiquiátricas comórbidas, a gente tem aqui, olha que interessante, 46% dos pacientes tinham alguma desordem comórbida junto. Dentre essas desordens, a gente pode encontrar em 15% desordens depressivas, 10% desordens de ansiedade, 4% em sintomas somáticos e desordens somatosensoriais associadas. Tivemos insônia com 2%, desordens de bipolaridade com 3%. Destacando aqui, principalmente com 15% desordens depressivas e 10% desordem de ansiedade. Isso diagnosticado por um médico psiquiatra. Então, todos esses pacientes, lembrando, os 383, eles passaram por uma avaliação psiquiatra também. Então, muito interessante. Outro dado aqui, que é aquela figurinha. Gente, aqui. Das áreas onde tinha mais acometimento da odontalgia atípica. Vamos ver aqui. Molares, 36%.
né, seja superior ou inferior. Dentes anteriores, 24% para superior, na maxila direita, 24% da maxila esquerda, mais molares, 40%. Muito é da região de molares. Muito interessante, tá? Os valores somando, tá, não dá mais que 100%, porque o paciente pode ter dor espalhando para molar e região anterior também. Como conclusão, né, desse trabalho retrospectivo extensivo, o que a gente consegue ver, mostrar para vocês aqui? Que primeiro foi encontrado que 46,2% desses pacientes com odontologia típica tinham alguma comorbidade psiquiátrica, que é importante a gente saber, seja ela depressão ou desordens de ansiedade. Então, a gente mostrando a importância de se avaliar também esses fatores psicossociais, ver traços ou sintomas de ansiedade e depressão. Não fazemos o diagnóstico dessas condições, mas podemos sim encaminhar para um especialista, um médico, um psiquiatra, para fazer o diagnóstico de uma depressão ou uma ansiedade. A gente pode ver traços nos pacientes, através até mesmo de questionários que existem hoje validados sobre isso, para ver isso. E para a gente finalizar, eu só queria mostrar aquelas duas tabelas mesmo, esse artigo foi bem rápido, mas eu queria concluir com talvez uma discussão que esse artigo levanta, é sobre a questão da cronicidade da dor. Pacientes com odontologia típica têm uma dor mais constante por geralmente mais de 2 anos, 1 ano, 2 anos. Inclusive, esses pacientes aqui, eles tiveram a duração média da odontologia foi de 24 meses. 22 anos. Então, muito tempo de odontologia típica. Mostrando que, sim, são dores crônicas, são dores persistentes, que tem alteração a nível de sistema nervoso central, sensitização central, né, toda essa alteração de hiperdor, hipersensibilidade, e talvez isso, com o tempo, possam alterar sistemas cerebrais, levando pacientes a ter mais déficits na regulação de humor, e déficits podendo até ter mais chances de ter mais ansiedade, mais depressão. Mas também 2 anos sofrendo de dor, né, são condições crônicas que a gente tem que levar em consideração. Eu trouxe esse artigo aqui para vocês para discutir isso, para a gente pensar, né, que os pacientes com odontologia típica, lembrar um pouco disso, dessa cronificação de dor, e principalmente para trazer esses dados das tabelas, dos tipos de neuropatias, né, de tipo de desordens psiquiátricas que a gente consegue encontrar. Muito interessante. Principalmente esse resumo. Também gostei muito desse resumo, que traz bastante dado para a gente aqui, para vocês. Levanta então esses questionamentos, levanta essas hipóteses para a gente pensar e conversar um pouco mais sobre nossos pacientes com odontologia típica, com dor neuropática, né, com neurologia pós-traumática. Entender um pouco mais esse fator psicossocial ou esses fatores psiquiátricos. Espero que isso tenha levantado um pouco de questionamento para vocês hoje. Qualquer dúvida, podem me mandar um e-mail ou mandarem uma pergunta por direct lá no meu Instagram. Muito obrigado.